Olá, eu sou o contador e hoje eu tô aqui para ler para vocês mais um conto do livro Os Melhores Contos Brasileiros de Todos os Tempos. Isso aqui é uma joia rara, olha a quantidade de contos que tem aqui. Se você gosta de contos, eu posto contos autorais também. Se você gosta, não perca tempo, se inscreva no meu canal, porque eu vou ler vários contos meus e também não meus. O conto que eu escolhi para hoje é esse aqui, ó. Noite de Almirante, de Machado de Assis. Então vamos começar. Eu vou me aproximar mais de você. Vou ficar aqui pertinho de você. E vou ler o livro. Deixa eu molhar minha goela. Então vamos lá. Não se sinta incomodado porque eu tô tão perto de você, tá? Noite de Almirante. Deolindo Venta Grande, uma alcunha de bordo, saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e, demais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução. E Deolindo veio à terra tão depressa, alcançou a licença. Os companheiros disseram-lhe, rindo: Ah, Venta Grande, que noite de almirante você vai passar! Ceia, viola e os braços de Genoveva, colozinho de Genoveva. Deolindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante. Como eles dizem, uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão 3 meses antes de sair da corveta. Chamava-se Genoveva. Caboclinha, de 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, ela e ele, a ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com Genoveva, dissuadiu-os disso. Deolindo não teve remédio, senão seguir em viagem de instrução. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Diz direito. Juro por Deus que está no céu. A luz me falte na hora da morte. Estava celebrado o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doidamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que lhe ia dar uma coisa. Não lhe deu nada, felizmente. Os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses, ao cabo dos quais a corveta tornou e Deolindo com ela. Pessoal, corveta eu acho que é um navio, né? Porque ele parece ser um marujo. Como eu disse no começo da história, ele é um marujo. E ele foi embora e deixou sua amada Genoveva. E agora voltou. O que será que vai acontecer? Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, Prainha e Saúde, até o princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é rotulazinha escura, portal rachado do sol, passando o cemitério dos ingleses. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela
esperando por ele. Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta. Jurei e cumpri, mas procuro outra melhor. Ao mesmo tempo, lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas iriam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, tão pequenina, e a mobília de pé quebrado. Tudo velho e pouco. Isso mesmo lhe lembrava, diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste. Perdão, pessoal. É isso mesmo. Que comprou em Trieste um par de brincos que leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela, o que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto, ele chegou a Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu. Falou-lhe com voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta, com grandes exclamações de prazer. Deolindo, impaciente, perguntou por Genoveva. Não me fale nessa maluca, arremeteu a velha. Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse. Estava agora com o lindo amor. Deolindo perguntou. Mas que foi? Que foi? A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada, uma dessas coisas que aparecem na vida. Não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Eu já volto. Voltando aqui, minha mãe chegou, eu tive que falar com ela ali, tá? Avisar que eu tava gravando pra ela não entrar no quarto. Tá. Aí Deolindo perguntou, né? Mas que foi? Que foi? A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada. Uma dessas coisas que aparecem na vida. Não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Ele perguntou. Está com o mascate, José Diogo. Conheceu José Diogo? Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca. Foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta. Eram conversas e mais conversas. Até que eu, um dia, disse que não queria minha casa difamada. Ah, meu pai do céu. Foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com uns olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmola, Genoveva? O que digo é que não quero esses cochichos à porta, desde as Ave-Marias. 2 dias depois, estava mudada e brigada comigo. Gente, que Genoveva piranha! Deixou o amor que ela prometeu fidelidade e foi com esse tal de José Diogo. Vamos ver o resto da história. Onde mora ela? Na Praia Formosa, antes de chegar à pedreira. Uma rótula, pintada de novo. Deolindo não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Deixo de notar o que pensou em todo o caminho. Não pensou nada. As ideias marinhavam-lhe no cérebro, como em hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas, rutilou a faca de bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a Gamboa, o saco do alferes. Entrara na Praia Formosa. Não sabia o número da casa, mas era perto da pedreira. Pintada de novo, e com o auxílio da vizinhança poderia achá-la. Não contou com o acaso.
que pegou Genoveva e fê-la sentar à janela, cosendo. No momento em que Deolindo ia passando, ele conheceu e parou. Ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que é isso? Exclamou espantada. Quando chegou? Entre, seu Deolindo. Seu Deolindo, meu Deus, gente. Ela tratando ele como se fosse um tio, um pai. E, levantando-se, abriu a rótula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Tão francas eram as maneiras da rapariga. Lembrando que nessa época a rapariga simbolizava apenas uma moça como qualquer outra, né? Podia ser que a velha lhe se enganasse ou mentisse. Podia ser mesmo que a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhe passou pela cabeça, sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão, mas em tumulto e rápido. Genoveva deixou a porta aberta. Fê-lo sentar. Pediu-lhe notícias da viagem e achou-o mais gordo. Nenhuma comoção, nem intimidade. Deolindo perdeu a última esperança. Em falta de faca, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um pedacinho de gente, e durante os primeiros minutos não pensou em outra coisa. Sei tudo, disse ele. Quem lhe contou? Deolindo levantou os ombros. Fosse quem fosse, tornou ela. Disseram-lhe que eu gostava muito de um moço? Disseram. Disseram a verdade. Deolindo chegou a ter um ímpeto. Ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida disse que, se lhe abrir a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe então tudo. As saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Pode crer que pensei muito e muito em você. Sim, há Inácia que lhe diga se não chorei muito. Mas o coração mudou. Mudou. Conto-lhe tudo isto, como se estivesse diante do padre, concluiu sorrindo. Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. Creio até que insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio. Não se defendia de nada. Faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia, em resumo, é que era melhor não ter mudado. Dava-se com a afeição do Deolindo. A prova é que quis fugir com ele. Mas, uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate, e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida, como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falta na hora da morte. Se embarcou, foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou. Foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu, a luz me falta na hora da morte. Pessoal, o vídeo está com 15 minutos. Vai ter que ter uma parte 2. Não dá pra gravar um vídeo tão longo porque eu gravo pelo celular. Eu espero que vocês gostem dessa primeira parte e acompanhem a segunda parte, que vai sair logo logo, eu espero. A segunda parte da nossa linda história, Noite de Almirante. Então, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E até a parte 2. Tchauzinho!